Nesses manuscritos estava ali a vida de Jesus, dos 12 aos 28 anos de idade. E que foi ali que Jesus passou esse período. Aí nós vamos para a parte de Jesus fora da Bíblia, que é outra coisa que não faz sentido. Se nós temos a Bíblia como a base da religião cristã, e Jesus sendo o seu grande Messias, como nós podemos ter a história de Jesus cortada dos 12 anos de idade aos 30 anos de idade? Isso quer dizer que ele não fez nada ou o que ele fez não foi relevante? Então é outra coisa que todo mundo deveria se questionar, né? Se tratando de Jesus. Mas nunca fica escondido por muito tempo. Então em 1887 tinha um estudioso, um antropólogo que era russo, chamava Nikolás Notovitch. E ele, numa das suas viagens, ele foi para o monastério de Remes. Monastério de Remes fica ali no Tibete. E, passando um tempo lá, encontrou uns manuscritos que estavam guardados há muito tempo. Pegou os manuscritos, começou a olhar os manuscritos, né? Tem toda uma parte aí, mas não precisamos entrar. E nesses manuscritos estava ali a vida de Jesus, dos 12 aos 28 anos de idade. E que foi ali que Jesus passou esse período. Então, o que se diz ali que Jesus, naquela época, as crianças, vamos dizer assim, né? Os meninos noivavam quando eles faziam 13 anos de idade. Quando eles faziam 13 anos de idade, os pais já tinham com quem casar, já iam lá ver os dotes, quem ia doar o quê, para quem ia doar. Então eles já eram comprometidos num casamento com os 13 anos de idade e não tinha escolha. Então Jesus saiu, foi embora com 12 anos de idade, por isso que ele some. E ele foi para o Tibete, nesse monastério que chama-se Remes. E ali ele ficou até os 28 anos de idade, de acordo com esses manuscritos. Esses manuscritos foram tão importantes e tão reveladores que em 1901 teve um escritor chamado Ousley, que ele escreveu um evangelho que é muito conhecido, que é o Evangelho dos 12 Santos. E esse evangelho foi baseado nesses manuscritos que contam essa história. Depois, o Nikolás Notovitch foi para a Índia, porque na verdade ele estava indo para a Índia, parou no monastério e continuou. E na Índia descobriu-se que Jesus, após o Tibete, ele tinha ido para a Índia. Na Índia, Jesus passou 2 anos, dos 28 aos 30 anos de idade. E ali na Índia ele foi aprender sobre reencarnação, foi aprender sobre vida extraterrestre, porque na Índia é muito comum, né? Nós temos ali as Vimanas, por exemplo. As Vimanas são as naves espaciais, que eles têm os desenhos, eles até cultuam isso. Os deuses hindus são meio homem, meio cobra. Então, para eles é muito normal, eram azuis. Então, o que para nós, para o ocidental, é uma coisa que às vezes, né, antigamente, agora está mais comum, a gente falava em extraterrestre, todo mundo achava que era tudo maluco. Na religião deles, na cultura deles, isso é muito normal, essa comunicação sempre houve. E Jesus foi para lá aprender sobre isso. Com 30 anos de idade, Jesus vai para o Egito. No Egito, Jesus passa a estudar os mistérios de Tote. E isso foi comprovado quando encontrou-se os pergaminhos do Mar Morto. Em 1947, foram encontrados numas grutas, né? Tinha uns garotos babuínos que estavam ali brincando no meio das grutas, jogando pedra, e jogaram pedra numa gruta e escutaram um jarro se quebrando, na Cisjordânia. Quando entraram, tinham vários jarros com muitos pergaminhos dentro. Foram mais de 900 pergaminhos encontrados. Entre esses pergaminhos, nós tivemos uma grande descoberta, que foi o livro de Enoque.
E parte dos pergaminhos tinham muitas coisas interessantes, e uma parte é contando a vida de Jesus no Egito, dos 30 aos 32 anos, que ele passou pelos ensinamentos, pela iniciação nos mistérios, nos ensinamentos de Tote. Então, para quem não sabe quem foi Tote, né? Tote, na verdade, era um governante atlante, filho de Enki, que quando a Atlântida sucumbiu, Tote, com mais um grupo de atlantes, foram para um lugar chamado Kemet. Em Kemet, eles fundaram uma civilização que posteriormente recebeu o nome de Egito. Então, Tote, no Egito, foi quem criou a civilização egípcia. Tote depois foi para a Grécia. Na Grécia, criou a civilização grega, fazia parte ali. Ele foi conhecido como Hermes. E por isso que ele recebeu o nome de Hermes Trismegistus. Porque Trismegistus significa Hermes 3 vezes grandes. Por ter sido Hermes, Tote e esse governador em Atlântida. E Tote deixou escrito as tábuas de esmeralda. São 12 tábuas. Nós conhecemos uma tábua muito famosa, que são as leis herméticas. Mas existem mais 11 tábuas. Que fala-se tábuas de esmeraldas porque elas são verdes e elas são um material que não é encontrado no nosso planeta. São materiais de transmutação, de alquimia. É uma doideira o negócio. E Jesus aprendeu. E segundo os pergaminhos do Mar Morto, Jesus teria aprendido isso. Ele participava de sessões de aprendizado dentro da esfinge. E também na pirâmide. Na pirâmide, na verdade, ele ativava a sua energia, porque as pirâmides são fontes de energia, né? As câmeras, que tem principalmente a câmera do rei, que fica no centro da pirâmide, que é muito interessante, era o centro da pirâmide, onde toda a energia da pirâmide concentrava-se ali. Então, geralmente, os sacerdotes e os deuses, entre aspas, né, os faraós, entravam ali para receber toda aquela energia. E Jesus também fazia isso. E o engraçado é que, depois de muito tempo, alguns historiadores descobriram que parte dos segredos de Atlântida estão em umas câmeras escondidos embaixo de uma das patas da esfinge. Tanto que, quando entraram na esfinge, somente um arqueólogo, o chefe da arqueologia egípcia, entrou na esfinge. Olhou, viu o que tinha lá dentro, saiu, trancou a porta, ninguém mais entrou. E a esfinge ela é cercada, nós não consegue chegar perto da esfinge. O que tem lá dentro, ele falou que não era nada de interessante. Não tem nada de interessante. Vocês imaginam então que deve ter lá dentro, né? Para ele sair e falar que não tem nada de interessante. Então Jesus passou ali até os seus 32 anos de idade e Jesus retorna para Jerusalém com 32 anos de idade. Então, na verdade, ele saiu com 12 e voltou com 32. Ele não voltou com 32. E ali ele passou a ser um trabalhador da luz, digamos. Tudo que ele tinha aprendido, tudo que ele tinha desenvolvido, ele passou a ensinar. E não morreu com 33 anos de idade. Estima-se que a morte dele tenha sido em torno de 38 anos, em uma vertente. Mas nós temos alguns evangelhos apócrifos que falam que Jesus não morreu ali, nem foi crucificado. Então nós temos aí também duas histórias, né? Nós temos agora, um dos últimos descobertos foi o Evangelho de Barnabé. Foi encontrado mais ou menos no ano 2000, na Turquia, e de acordo, ele era escrito num idioma, chamava siríaco. Siríaco é um dialeto aramaico. E ali, no Evangelho de Barnabé, diz que Jesus não foi crucificado, e que quem foi crucificado no lugar de Jesus foi Judas. Olha que incrível. E que Jesus preveu ali também a vinda de um profeta,
posterior a ele, que teoricamente seria Maomé. Então muitos, né, o islamismo usa muito o evangelho de Barnabé, então tem umas polêmicas aí, mas existem outros evangelhos. Inclusive, a própria Bíblia do Sinai, que foi uma Bíblia, a segunda Bíblia mais importante, a primeira foi da Etíope, a segunda foi a do Sinai, que estima-se que quem encomendou ela ser escrita foi o próprio Constantino, e ela foi feita ali no monastério de Santa Catarina, perto do Monte Sinai, no Egito. Não tem a crucificação de Jesus na Bíblia do Sinai, que é uma Bíblia importantíssima, a Bíblia que antecedeu a Bíblia de St. James, né? Que nem é de St. James, é a católica apostólica romana, que posteriormente, aí a gente entra num outro assunto, que é a Bíblia de King James que nós temos hoje, que não é nem uma Bíblia católica, né? É uma Bíblia ortodoxa anglicana. Então é outro assunto.